Você já parou para pensar que uma única frase pode mudar completamente o rumo da sua vida? Não amanhã, não daqui a um ano, hoje, neste exato momento? E se eu lhe dissesse que milhares de pessoas passam a vida inteira trabalhando duro, lutando para pagar contas e sonhando com a prosperidade, mas nunca descobrem o verdadeiro motivo pelo qual o dinheiro parece escapar de suas mãos? Talvez você acredite que o problema seja a economia. Talvez pense que faltam oportunidades. Ou talvez já tenha aceitado a ideia de que algumas pessoas nasceram para prosperar, enquanto outras apenas para sobreviver. Mas, e se tudo isso estiver errado? Napoleon Hill ensinou que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora faça uma reflexão profunda. Se sua mente foi alimentada durante anos com medo, escassez e dúvida, como ela poderia produzir abundância? A Bíblia também revela uma verdade poderosa em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Perceba a profundidade dessas palavras. Antes de existir uma mudança na sua realidade, precisa existir uma mudança dentro de você. E há algo ainda mais impressionante. Em Deuteronômio 8:18, Deus declara: lembra-te do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Observe com atenção. O texto não diz que Deus entrega riquezas sem esforço. Ele afirma que Deus concede a capacidade, a força, a sabedoria e a mentalidade necessárias para construí-las. Isso muda completamente a maneira de enxergar a prosperidade. Talvez você tenha passado anos esperando que sua situação financeira mudasse. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta que pode transformar sua história. E se Deus estiver esperando que você mude primeiro? Porque toda grande conquista nasce primeiro na mente. Toda vitória começa com uma decisão. Toda transformação começa quando alguém se recusa a permanecer a mesma pessoa. Ao longo deste vídeo, você descobrirá uma frase simples, mas extremamente poderosa. Uma frase capaz de quebrar crenças limitantes, despertar uma nova forma de pensar e fazer você enxergar oportunidades que sempre estiveram diante dos seus olhos, mas que talvez nunca tenha conseguido perceber. Não ignore este momento. Talvez este vídeo tenha chegado até você exatamente quando mais precisava. Talvez esta não seja apenas mais uma recomendação do YouTube. Talvez seja a resposta para uma oração que você fez em silêncio. Então, permaneça comigo até o final. Cada minuto desta mensagem foi preparado para despertar em você uma mentalidade de prosperidade, disciplina, fé e coragem. E posso garantir, a última reflexão deste vídeo poderá marcar um antes e um depois na sua vida financeira. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite. Se você acredita que nasceu para viver algo maior, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, todas as semanas, compartilhamos ensinamentos inspirados nos princípios de Napoleon Hill, aliados a valores bíblicos de sabedoria, fé, disciplina e propósito, para ajudar você a desenvolver uma mentalidade vencedora. Também deixe o seu like, porque isso permite que esta mensagem alcance outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente desta palavra hoje. E escreva nos comentários uma declaração de compromisso. Hoje, eu decido renovar minha mente e construir uma vida de prosperidade. Sua declaração pode ser o primeiro passo de uma transformação que mudará seu destino. Respire fundo. Abra o seu coração. Esqueça, por alguns minutos, todas as preocupações que trouxe até aqui. Porque a partir de agora, você não ouvirá apenas uma história. Você iniciará uma jornada de despertar interior. Uma jornada que poderá mudar sua maneira de pensar, fortalecer sua fé, renovar sua esperança e mostrar que a verdadeira prosperidade
começa muito antes de aparecer na conta bancária. Lembre-se desta verdade durante todo o vídeo. Quem transforma a mente, transforma as escolhas. Quem transforma as escolhas, transforma o destino. E quem entrega seus caminhos a Deus, caminha com a certeza de que nenhum obstáculo é maior do que o propósito que Ele preparou para a sua vida. Agora, prepare-se, porque a frase que você está prestes a ouvir pode ser exatamente o ponto de virada que faltava para iniciar a maior transformação da sua vida financeira. Havia um tempo em que cada amanhecer parecia carregar o mesmo peso. O despertador tocava cedo, mas o cansaço já estava presente antes mesmo de abrir os olhos. O personagem desta história poderia ser qualquer pessoa. Alguém que trabalhava duro, cumpria suas responsabilidades e fazia o possível para sustentar sua família. Ainda assim, no final de cada mês, a sensação era sempre a mesma. O dinheiro desaparecia rapidamente, as contas se acumulavam e a esperança parecia diminuir a cada novo dia. Ele não tinha medo do trabalho. Muito pelo contrário. Estava disposto a fazer horas extras, aceitar novos desafios e sacrificar o descanso para tentar melhorar de vida. O problema era que, por mais esforço que colocasse em tudo o que fazia, a prosperidade nunca parecia chegar. Era como correr em uma esteira, muito movimento, muito desgaste, mas nenhum avanço real. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Quantas acordam cedo, trabalham honestamente e, mesmo assim, sentem que estão apenas sobrevivendo? Será que o problema está apenas na economia? Será que a falta de dinheiro é realmente o maior obstáculo? Ou existe algo invisível impedindo tantas pessoas de crescer? Essas perguntas nunca haviam passado seriamente pela mente dele. Desde pequeno, ouvira frases que pareciam inofensivas. Dinheiro é difícil de ganhar. Os ricos tiveram sorte. Quem nasce pobre, morre pobre. Com o tempo, essas palavras deixaram de ser apenas opiniões e passaram a se tornar verdades absolutas dentro de sua mente. Sem perceber, ele havia construído uma prisão invisível. Todos os dias repetia a mesma rotina. Acordava antes do nascer do sol, enfrentava longas horas de trabalho, voltava para casa exausto e ainda precisava encontrar forças para lidar com as preocupações financeiras. As notificações do banco causavam ansiedade. As contas sobre a mesa pareciam aumentar sozinhas. Cada gasto inesperado era motivo de desespero. À noite, quando todos dormiam, ele permanecia acordado olhando para o teto. O silêncio da madrugada fazia uma pergunta que ele evitava responder. Será que minha vida será sempre assim? Essa pergunta doía porque, no fundo, ele acreditava que talvez a resposta fosse sim. Mas existe algo curioso sobre a vida. Muitas vezes, a maior transformação começa quando tudo parece perdido. O destino costuma bater a porta justamente quando a esperança está quase desaparecendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Em uma tarde comum, durante o intervalo do trabalho, ele entrou em uma pequena livraria apenas para fugir do calor por alguns minutos. Não tinha intenção de comprar nada. Afinal, cada centavo precisava ser cuidadosamente calculado. Caminhou lentamente entre as prateleiras, enquanto observava livros sobre negócios, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e sucesso. Foi então que algo chamou sua atenção. Sobre uma mesa havia um pequeno cartão esquecido entre alguns livros. Não era bonito. Não tinha ilustrações chamativas, apenas uma frase escrita em letras simples. Ele pegou o cartão quase por curiosidade. Leu uma vez. Depois, leu novamente. Na terceira leitura, sentiu algo diferente. Era como se aquelas poucas palavras estivessem falando diretamente com ele. Naquele instante não ganhou dinheiro, nenhuma conta desapareceu, nenhum milagre aconteceu.
mas uma pequena chama foi acesa dentro de seu coração. Pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que talvez o verdadeiro problema nunca tivesse sido apenas a quantidade de dinheiro em sua carteira. Talvez o problema estivesse na forma como enxergava a si mesmo, o trabalho, o sucesso e a prosperidade. Será que uma única frase poderia realmente mudar o destino de uma pessoa? Parece impossível, mas toda grande mudança começa com uma ideia. Toda conquista nasce primeiro na mente. Toda prosperidade começa quando alguém decide acreditar que pode viver uma realidade diferente. Naquele dia, ao sair da livraria, ele ainda tinha as mesmas contas, o mesmo emprego e os mesmos desafios. Exteriormente, nada havia mudado. Por dentro, porém, algo havia despertado. Ele ainda não sabia, mas aquele simples encontro marcava o início da maior transformação de toda a sua vida. Porque existem palavras que apenas informam. Existem palavras que emocionam. E existem palavras que têm o poder de mudar completamente a maneira como alguém enxerga o próprio futuro. Aquela era uma dessas palavras. E sua verdadeira jornada estava apenas começando. Naquela noite, ao chegar em casa, ele não conseguiu agir como sempre. Normalmente, largava a mochila em um canto, jantava em silêncio e tentava distrair a mente para esquecer as preocupações do dia. Mas algo era diferente. A pequena frase encontrada na livraria continuava ecoando dentro dele como se tivesse sido escrita especialmente para sua história. Ele a tirou do bolso, olhou novamente para aquelas palavras e respirou fundo. Era estranho. Nada em sua vida havia mudado. As contas continuavam sobre a mesa. O saldo bancário permanecia pequeno. O aluguel ainda venceria em poucos dias. Mesmo assim, uma pergunta começou a crescer dentro dele. E se eu estiver procurando a solução no lugar errado? Durante anos, ele acreditou que precisava apenas trabalhar mais. Pensava que mais horas de esforço significavam automaticamente mais prosperidade. Mas, olhando para sua própria vida, percebeu uma verdade difícil de aceitar. As pessoas que mais trabalhavam nem sempre eram as que mais prosperavam. Então, o que fazia a diferença? Essa pergunta o acompanhou durante toda a semana. Enquanto caminhava para o trabalho, observava pessoas sorrindo, empresários abrindo suas lojas, vendedores oferecendo seus produtos e profissionais conduzindo suas equipes com confiança. Pela primeira vez, em vez de sentir inveja, decidiu observar. Todos pareciam possuir algo que ele nunca havia aprendido, uma forma diferente de pensar. Foi nesse momento que começou a recordar frases que ouvira durante toda a infância. Dinheiro não nasce em árvore. Quem é rico sempre explora alguém. Sonhar grande é perder tempo. Contente-se com o que você tem. Sem perceber, essas frases haviam sido repetidas tantas vezes que se tornaram parte da sua identidade. Ele nunca questionou essas ideias, apenas as aceitou como verdades absolutas. Mas e se elas estivessem erradas? E se o maior bloqueio para a prosperidade não estivesse na economia, na sorte ou nas oportunidades, mas dentro da própria mente? Essa descoberta o abalou profundamente. Naquela noite, abriu um caderno antigo e começou a escrever todas as crenças que carregava sobre dinheiro. Cada linha parecia revelar uma corrente invisível. Tenho medo de fracassar. Acho que nunca vou conseguir. Dinheiro sempre falta. Não nasci para ser bem-sucedido. Quando terminou de escrever, ficou em silêncio. Pela primeira vez, enxergava claramente o verdadeiro inimigo. Não era a falta de oportunidades, não era a crise, não era o mercado. Era a programação mental que o fazia desistir antes mesmo de tentar. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Quantos sonhos são enterrados antes de nascer porque alguém acredita que não é capaz?
Quantos talentos permanecem escondidos por causa do medo? Quantas oportunidades passam despercebidas porque a mente já decidiu que elas não existem? A verdade é que ninguém pode construir uma vida abundante alimentando diariamente pensamentos de escassez. Uma árvore jamais produzirá frutos diferentes da semente que foi plantada. Da mesma forma, uma mente alimentada pelo medo dificilmente produzirá coragem. Uma mente dominada pela dúvida dificilmente produzirá confiança. E uma mente acostumada à escassez dificilmente reconhecerá a abundância quando ela surgir. Naquele momento, ele compreendeu algo que mudaria completamente sua jornada. A riqueza não começa na carteira. Ela começa na maneira como uma pessoa interpreta a própria realidade. Quem acredita que nunca conseguirá prosperar, encontra motivos para desistir. Quem acredita que pode crescer, encontra razões para agir. Essa diferença parece pequena, mas ela muda destinos. Nos dias seguintes, ele passou a prestar atenção em tudo o que consumia. Parou de alimentar conversas negativas, reduziu o tempo gasto reclamando. Começou a ler livros sobre desenvolvimento pessoal, prosperidade, disciplina e mentalidade. Descobriu que toda pessoa extraordinária havia travado primeiro uma batalha invisível dentro da própria mente. Nenhum vencedor nasceu acreditando que era incapaz. Eles decidiram acreditar antes que os resultados aparecessem. Essa ideia parecia simples, mas carregava uma força extraordinária. Ele percebeu que o sucesso não era um acidente, era consequência de uma transformação interior. Naquele instante, tomou uma decisão silenciosa. A partir daquele dia, não permitiria mais que pensamentos antigos governassem seu futuro. Sempre que uma voz interior dissesse, "Você não consegue", ele responderia com ação. Sempre que surgisse o medo, escolheria continuar. Sempre que aparecesse uma dificuldade, lembraria que desafios não são sinais para parar, mas oportunidades para crescer. Porque a vida muda quando a mente muda. E a mente muda quando decidimos assumir a responsabilidade pelo próprio destino. Sem perceber, ele já estava atravessando uma ponte invisível. Do outro lado, havia uma nova versão de si mesmo esperando para nascer. E muito em breve, aquela frase encontrada por acaso revelaria um poder que ele jamais imaginou existir. Durante dias, aquela pequena frase permaneceu guardada em seu bolso. Sempre que sentia o peso das preocupações, ele a retirava cuidadosamente, lia em silêncio e voltava a guardá-la. Era como se aquelas poucas palavras lhe dessem forças para continuar quando tudo ao seu redor dizia para desistir. Mas havia algo curioso. Quanto mais ele refletia sobre a mensagem, mais compreendia que ela não era apenas uma frase motivacional. Era um princípio de vida, um novo modo de enxergar a prosperidade. Numa manhã de domingo, antes do amanhecer, ele acordou mais cedo do que de costume. A casa ainda estava em silêncio. Preparou uma xícara de café, sentou-se perto da janela e abriu novamente o pequeno cartão. Desta vez, leu cada palavra lentamente. Sua vida financeira mudará quando você decidir se tornar maior do que seus problemas. Ele permaneceu imóvel. A frase parecia simples, não prometia riqueza instantânea, não falava sobre sorte, não oferecia atalhos. Ela apenas revelava uma verdade que ele nunca havia percebido. Durante anos, sua energia havia sido consumida pelos problemas. Pensava nas dívidas ao acordar, nas contas durante o trabalho e nas preocupações antes de dormir. Sua mente girava em torno da escassez e tudo o que enxergava confirmava aquilo em que acreditava. Naquele instante, uma pergunta atravessou seu coração. Quem está no controle da minha vida? Meus problemas ou minhas decisões? Foi como um despertar.
Ele percebeu que sempre esperava que as circunstâncias mudassem para então mudar sua atitude. Esperava ganhar mais para aprender sobre dinheiro. Esperava quitar as dívidas para sentir paz. Esperava uma oportunidade perfeita para começar. Mas a verdade era exatamente o contrário. Primeiro, a mente muda. Depois, as escolhas mudam. Então, os resultados começam a aparecer. Naquele momento, tomou uma decisão que ninguém além dele conhecia. Não esperaria mais pela ocasião perfeita. Começaria naquele mesmo dia. Pegou um caderno novo e escreveu, na primeira página, a frase que havia encontrado. Abaixo dela, fez outra anotação. Hoje começa a construção da minha nova vida. Em seguida, estabeleceu pequenos compromissos consigo mesmo. Leria todos os dias pelo menos 30 minutos sobre educação financeira e desenvolvimento pessoal. Controlaria cada gasto, por menor que fosse. Pararia de reclamar daquilo que ainda não possuía. Aprenderia uma nova habilidade que pudesse aumentar sua renda. E, acima de tudo, protegeria sua mente contra pensamentos de derrota. Pareciam atitudes simples, mas eram completamente diferentes da pessoa que ele havia sido até então. Na segunda-feira, enquanto caminhava para o trabalho, percebeu algo que nunca havia notado. As mesmas ruas estavam ali, as mesmas pessoas, os mesmos prédios. No entanto, sua maneira de observar o mundo havia mudado. Onde antes via obstáculos, agora começava a enxergar possibilidades. Onde antes via concorrência, agora via aprendizado. Onde antes via portas fechadas, agora perguntava: o que posso fazer para criar uma nova porta? Essa mudança de perspectiva transformava cada dia em uma oportunidade de crescimento. Ele deixou de desperdiçar tempo reclamando e passou a investir tempo aprendendo. Trocou conversas negativas por conversas inspiradoras. Substituiu o medo da mudança pela curiosidade de descobrir até onde poderia chegar. Pouco a pouco, sua confiança aumentava. Ainda não existiam grandes resultados financeiros. Mas existia algo muito mais importante. Existia direção. E quem possui direção dificilmente permanece perdido. Foi então que compreendeu outra grande verdade. O dinheiro não segue o desespero. O dinheiro acompanha valor, preparo, disciplina e coragem. Essa compreensão mudou completamente sua relação com o sucesso. Ele deixou de perguntar: como posso ganhar mais dinheiro? E passou a perguntar: como posso me tornar uma pessoa de mais valor? Essa única mudança de pergunta alterou todas as respostas que começou a encontrar. Passou a estudar comunicação, aprendeu sobre organização financeira, descobriu a importância de criar hábitos consistentes, percebeu que pessoas extraordinárias não vencem porque nunca falham, vencem porque nunca deixam de aprender. Cada novo conhecimento fortalecia sua confiança. Cada pequena vitória alimentava sua disciplina. Cada desafio superado provava que ele era mais forte do que imaginava. Mas toda transformação verdadeira é testada. A vida sempre coloca obstáculos diante daqueles que decidiram crescer. Não para destruí-los, mas para revelar quem eles realmente se tornaram. E o maior teste de sua jornada estava prestes a acontecer. Seria justamente nesse momento que ele descobriria se aquela frase havia transformado apenas suas emoções, ou realmente havia mudado sua identidade. Porque repetir palavras é fácil. Viver de acordo com elas exige coragem. E a coragem seria colocada à prova no capítulo seguinte. Toda grande transformação possui um momento decisivo. É o instante em que o entusiasmo inicial desaparece e apenas a disciplina permanece. É quando a motivação deixa de ser suficiente e a pessoa precisa decidir todos os dias se continuará caminhando ou voltará ao lugar de onde saiu. Foi exatamente isso que aconteceu. Nas primeiras semanas, ele estava cheio de energia.
Lia livros, organizava suas finanças, fazia planos e acreditava que sua vida finalmente estava entrando nos trilhos. Cada pequena conquista parecia confirmar que estava no caminho certo. Mas a vida raramente muda sem antes testar aqueles que decidiram mudar. Certa manhã, recebeu uma notícia que abalou todas as suas expectativas. A empresa onde trabalhava enfrentava dificuldades financeiras. Haveria cortes de custos, redução de horas extras e a possibilidade de demissões. Seu coração acelerou. Por alguns segundos, todas as antigas crenças voltaram como uma tempestade. Você nunca vai conseguir. Não adianta sonhar. Veja, nada muda para pessoas como você. Era como se duas vozes travassem uma batalha dentro da sua mente. Uma dizia para desistir. A outra lembrava da frase que havia mudado sua maneira de enxergar a vida. Sua vida financeira mudará quando você decidir se tornar maior do que seus problemas. Ele fechou os olhos, respirou profundamente e fez uma pergunta que mudaria novamente sua direção. O que uma pessoa forte faria neste momento? Essa pergunta era diferente de todas as outras. Antes, ele perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Agora perguntava: como posso crescer através disso? Essa simples mudança transformava o sofrimento em aprendizado. Naquela noite, em vez de reclamar da situação, sentou-se diante do caderno onde registrava sua jornada e escreveu uma lista com tudo o que ainda podia controlar. Podia controlar sua atitude, podia controlar seu esforço, podia controlar seu tempo, podia controlar sua disposição para aprender, podia controlar a forma como reagiria aos problemas. Ao terminar a lista, percebeu algo extraordinário. Talvez nunca tivesse controlado as circunstâncias, mas sempre poderia controlar quem escolhia ser diante delas. Foi então que compreendeu uma verdade poderosa. A mente disciplinada não elimina os problemas. Ela impede que os problemas controlem a mente. No dia seguinte, enquanto muitos colegas passavam horas reclamando da empresa, criticando a economia e alimentando o medo, ele decidiu fazer algo diferente. Levou um livro para ler durante o intervalo. Ouviu uma palestra sobre inteligência financeira enquanto voltava para casa. Anotou ideias de negócios que poderia desenvolver nos fins de semana. Cada minuto investido em crescimento era uma pequena vitória contra a velha versão de si mesmo. Mesmo assim, havia dias difíceis. Dias em que o desânimo parecia mais forte. Dias em que as contas chegavam antes do salário. Dias em que o medo sussurrava que seria mais fácil abandonar tudo. Você já viveu momentos assim? Já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas os resultados demoravam tanto que parecia inútil continuar? É justamente nesses momentos que muitas pessoas desistem. Elas confundem demora com fracasso. Confundem dificuldade com derrota. Confundem silêncio com ausência de progresso. Mas a natureza ensina uma lição extraordinária. Antes que uma árvore apareça acima da terra, suas raízes crescem escondidas. Ninguém aplaude esse processo. Ninguém percebe seu desenvolvimento. Mesmo assim, é ali, no invisível, que sua força está sendo construída. O mesmo acontece com quem decide transformar a própria vida. Os maiores resultados começam longe dos olhos das pessoas. São criados na disciplina silenciosa, nos hábitos diários, nas escolhas feitas quando ninguém está observando. Ele começou a entender isso. Parou de medir seu progresso apenas pelo dinheiro que entrava. Passou a medir pelo homem que estava se tornando. Estava mais paciente, mais disciplinado, mais consciente, mais responsável, mais confiante. Percebia oportunidades onde antes via apenas dificuldades. E essa era a verdadeira riqueza começando a nascer. Uma noite, ao olhar novamente para o espelho, percebeu algo que jamais imaginou sentir. Ainda não era rico, ainda não havia conquistado tudo o que desejava,
Mas já não era a mesma pessoa que havia entrado naquela livraria meses antes. Seu olhar carregava esperança. Sua postura transmitia segurança. Sua mente deixava de ser uma prisão para se tornar sua maior aliada. Foi nesse instante que compreendeu uma das maiores leis da prosperidade. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que está preparado para sustentar. Essas palavras mudaram completamente sua perspectiva. Ele entendeu que o verdadeiro objetivo nunca foi apenas ganhar dinheiro. Era tornar-se uma pessoa capaz de administrar abundância com sabedoria, humildade e responsabilidade. E batalha interior ainda não havia terminado, mas agora ele possuía algo que ninguém poderia tirar dele: uma mente fortalecida. E uma mente fortalecida é o alicerce sobre o qual toda a prosperidade duradoura é construída. Sem saber, ele estava muito próximo de perceber que pequenas decisões diárias possuem o poder de criar resultados extraordinários. A próxima etapa de sua jornada mostraria que o sucesso raramente nasce de um grande momento. Ele nasce da soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. Depois de vencer a batalha mais difícil, aquela travada dentro da própria mente, ele começou a perceber uma verdade que a maioria das pessoas ignora durante toda a vida. As grandes mudanças quase nunca acontecem de uma só vez. Elas nascem em silêncio. São construídas por decisões tão pequenas que, à primeira vista, parecem insignificantes. Foi então que ele abandonou a ideia de procurar um golpe de sorte. Parou de esperar por um aumento milagroso. Deixou de acreditar que uma única oportunidade resolveria todos os seus problemas. Em vez disso, passou a confiar no poder da constância. Todos os dias, antes mesmo de sair para o trabalho, reservava alguns minutos para organizar sua mente. Lia uma página de um livro, escrevia seus objetivos e repetia a frase que havia transformado sua maneira de pensar: "Minha vida financeira mudará porque todos os dias estou me tornando maior do que meus problemas." Essa afirmação já não era apenas uma motivação, era uma identidade. Ela lembrava quem ele estava escolhendo ser. Aos poucos, pequenas atitudes começaram a substituir antigos hábitos. Em vez de gastar impulsivamente, passou a perguntar: "Isso me aproxima ou me afasta da vida que desejo construir?" Quando surgia uma compra desnecessária, respirava fundo e refletia. Não porque o dinheiro fosse um inimigo, mas porque agora cada decisão tinha um propósito. Ele compreendeu que quem controla pequenos gastos aprende naturalmente a administrar grandes recursos. Também decidiu investir em algo que ninguém poderia tirar dele: conhecimento. Enquanto muitos gastavam horas reclamando nas redes sociais, ele estudava educação financeira, desenvolvimento pessoal, comunicação e empreendedorismo. Cada livro concluído ampliava sua visão. Cada aprendizado fortalecia sua confiança. Cada nova habilidade aumentava seu valor. E então percebeu uma lei que parecia invisível para a maioria das pessoas. O mercado recompensa quem resolve problemas, não quem apenas reclama deles. Essa descoberta mudou completamente sua maneira de trabalhar. Ele deixou de perguntar: "Quanto vou receber por isso?" E passou a perguntar: "Como posso entregar mais valor do que esperam de mim?" Essa simples mudança chamou a atenção de seus superiores. Seu compromisso aumentou. Sua organização melhorou. Sua disposição para aprender tornou-se evidente. As pessoas começaram a enxergá-lo de maneira diferente, mas a maior transformação ainda acontecia longe dos olhos de todos. Acontecia dentro dele. Antes, qualquer dificuldade era motivo para desistir. Agora, cada desafio era encarado como um treinamento. Quando cometia um erro, não dizia mais: "Eu fracassei." Dizia: "Acabei de descobrir uma maneira que não funciona."
Agora estou mais próximo da solução. Essa mentalidade mudava tudo. Porque quem aprende com os erros transforma derrotas temporárias em degraus para o sucesso. Você já percebeu como algumas pessoas crescem justamente nas fases mais difíceis da vida? Enquanto muitos esperam pelas condições ideais, elas começam com aquilo que têm. Enquanto muitos reclamam da falta de recursos, elas desenvolvem criatividade. Enquanto muitos esperam pela motivação, elas escolhem agir. É exatamente essa diferença que separa quem permanece no mesmo lugar de quem constrói uma nova realidade. Com o passar dos meses, seus hábitos já faziam parte da rotina. Acordava mais cedo, planejava o dia, controlava seus gastos, estudava diariamente, cuidava da saúde, mantinha a mente distante de conversas negativas. Aprendeu que disciplina não é fazer algo extraordinário uma vez, é fazer o necessário todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E foi justamente essa disciplina silenciosa que começou a produzir resultados. Conseguiu economizar o primeiro valor significativo de sua vida. Quitou uma pequena dívida que o acompanhava havia anos. Sentiu, pela primeira vez, a tranquilidade de perceber que estava recuperando o controle. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para ele significava muito mais do que dinheiro. Era a prova de que sua transformação era real. Cada pequena vitória alimentava uma confiança ainda maior. Ele já não caminhava movido apenas pela esperança. Agora, caminhava sustentado por evidências. As mudanças internas começavam finalmente a aparecer também no mundo exterior. Foi então que compreendeu outra verdade poderosa. A prosperidade não chega quando você precisa dela. Ela chega quando você se prepara para recebê-la. Essas palavras passaram a orientar todas as suas escolhas. Ele deixou de buscar atalhos, parou de comparar sua jornada com a dos outros. Entendeu que cada dia bem vivido era um investimento no futuro, e foi exatamente quando parou de correr desesperadamente atrás das oportunidades que elas começaram a aparecer, uma conversa inesperada, um convite improvável, uma nova possibilidade de crescimento. A vida parecia responder ao homem que ele havia decidido se tornar. Porque o mundo sempre abre portas para quem chega preparado para atravessá-las. Meses se passaram desde o dia em que aquela simples frase entrou em sua vida. O homem que caminhava de cabeça baixa, acreditando que o destino havia sido escrito contra ele, já não existia da mesma forma. As dificuldades ainda apareciam, as contas continuavam exigindo responsabilidade e os desafios não haviam desaparecido. A diferença era que ele havia mudado. E quando uma pessoa muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a revelar possibilidades que sempre estiveram ali. Certa manhã, enquanto tomava café antes de sair para o trabalho, percebeu algo que jamais havia sentido. Pela primeira vez em muitos anos, não acordou pensando nas contas. Seu primeiro pensamento foi: o que posso fazer hoje para ser melhor do que fui ontem? Era uma pergunta simples, mas poderosa. Ela deslocava seu foco dos problemas para as soluções. Ao chegar ao trabalho, notou que um cliente aguardava atendimento. Era um senhor de aparência simples, mas extremamente educado. Durante a conversa, os dois começaram a falar sobre trabalho, disciplina e objetivos de vida. O homem mais velho fez uma pergunta inesperada: há quanto tempo você trabalha aqui? Depois de ouvir a resposta, sorriu e disse: percebo que você faz seu trabalho com dedicação. Isso é raro hoje em dia. Aquelas palavras tocaram profundamente seu coração. Durante muito tempo, ele acreditou que ninguém percebia seu esforço. Naquele instante, compreendeu que a excelência nunca passa despercebida. Pode demorar, mas sempre encontra alguém disposto a reconhecê-la. Antes de ir embora, aquele senhor deixou um cartão de visita.
Era dono de uma pequena empresa. Disse apenas: "Se um dia você quiser crescer profissionalmente, entre em contato comigo." Ele guardou o cartão no bolso e continuou seu dia. Anos atrás, talvez tivesse ignorado aquele momento. Teria pensado que era apenas uma conversa sem importância. Mas sua mente já não funcionava da mesma maneira. Agora, entendia que oportunidades quase nunca chegam fazendo barulho. Elas aparecem disfarçadas de encontros comuns, conversas rápidas e decisões aparentemente pequenas. Dias depois, resolveu ligar. Os dois marcaram uma conversa. Não havia promessa de emprego. Não havia garantia de sucesso. Havia apenas uma oportunidade para aprender. Durante horas, ouviu histórias sobre empreendedorismo, liderança, responsabilidade financeira e construção de patrimônio. Em determinado momento, o empresário disse algo que ele jamais esqueceria. A maioria das pessoas procura dinheiro. Pouquíssimas procuram se tornar valiosas. Quando você aumenta seu valor, o dinheiro encontra o caminho até você. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Na volta para casa, percebeu que todas as grandes lições recebidas até aquele momento apontavam para a mesma direção. Prosperidade não era um prêmio, era uma consequência. Consequência da disciplina. Consequência da preparação. Consequência da coragem de continuar quando ninguém acreditava. Na semana seguinte, começou a colocar em prática tudo o que havia aprendido. Aceitou novas responsabilidades, participou de cursos gratuitos, desenvolveu habilidades que antes julgava impossíveis. Passou a conversar com pessoas que o inspiravam a crescer. Pouco a pouco, seu círculo de influência mudou. Ele descobriu uma verdade que muitos ignoram. As pessoas com quem convivemos moldam nossos pensamentos. Os pensamentos moldam nossas decisões. E as decisões moldam nosso destino. Por isso, escolheu cuidadosamente quem permitiria permanecer ao seu lado. Afastou-se de conversas dominadas por reclamações constantes. Deixou de gastar energia tentando convencer pessoas que não desejavam mudar. Passou a investir seu tempo ao lado de quem falava sobre soluções, crescimento e responsabilidade. Essa decisão trouxe paz. Ele compreendeu que proteger a própria mente é tão importante quanto proteger o próprio dinheiro. Porque uma ideia negativa repetida diariamente pode custar muito mais do que qualquer dívida. Com o passar dos meses, mudanças concretas começaram a surgir. Recebeu uma promoção inesperada, sua renda aumentou, conseguiu quitar outras dívidas. Pela primeira vez, iniciou uma reserva financeira. O medo que antes controlava suas escolhas foi sendo substituído por confiança. Mas o mais interessante era que sua felicidade já não dependia apenas dos resultados. Ela vinha da certeza de estar construindo uma vida sólida. Cada passo tinha significado. Cada hábito fortalecia sua identidade. Cada desafio superado confirmava que a mudança era definitiva. Em uma noite tranquila, sentado diante da janela de sua casa, lembrou-se do homem que costumava culpar a sorte, o governo, a economia e as circunstâncias. Sorriu discretamente, não porque sua jornada tivesse terminado, mas porque finalmente entendia uma das maiores leis da vida. As oportunidades raramente aparecem para quem apenas espera. Elas aparecem para quem se prepara diariamente para reconhecê-las. Naquele momento, percebeu que a verdadeira riqueza nunca foi apenas acumular dinheiro. Era conquistar liberdade para escolher, era dormir em paz, era acordar com propósito, era olhar para o futuro sem medo. E, acima de tudo, era saber que nenhum obstáculo seria maior do que a pessoa que havia decidido se tornar. Existe um momento na vida em que tudo parece caminhar bem. Os resultados começam a aparecer. As pessoas passam a reconhecer seu esforço. A confiança cresce. É justamente nesse momento que muitos acreditam que a batalha terminou.
Mas a vida possui uma forma peculiar de ensinar. Quando pensamos que aprendemos tudo, ela apresenta um novo desafio. Alguns meses depois de sua promoção, uma crise atingiu o setor onde trabalhava. Projetos foram cancelados, clientes reduziram investimentos e a insegurança voltou a rondar o ambiente. Desta vez, porém, algo era diferente. O homem que antes entrava em pânico já não existia. Ele havia aprendido que o medo nunca constrói soluções. Enquanto muitos se desesperavam, ele respirou fundo e fez aquilo que havia se tornado um hábito. Pegou seu caderno. Na primeira página ainda estava escrita a frase que havia iniciado toda a transformação. Abaixo dela, acrescentou uma nova reflexão. A fé não elimina a tempestade, ela me ensina a atravessá-la. Naquele instante, compreendeu que fé não significa acreditar que nunca haverá dificuldades. Fé é continuar caminhando mesmo quando ainda não é possível enxergar o destino. É plantar hoje sem exigir colher amanhã. É permanecer firme quando os resultados parecem demorados. É confiar que cada esforço realizado em silêncio prepara uma recompensa que ainda está por vir. Na manhã seguinte, decidiu agir como sempre sonhou agir. Chegou mais cedo ao trabalho, ajudou colegas que estavam desmotivados, assumiu responsabilidades que ninguém queria, ofereceu soluções em vez de críticas. Poucos perceberam, mas aquelas pequenas atitudes estavam fortalecendo algo muito maior do que sua carreira. Estavam fortalecendo seu caráter. E caráter é um patrimônio que nenhuma crise consegue destruir. Em casa, continuou estudando todas as noites, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. Havia aprendido que a persistência é a linguagem daqueles que se recusam a entregar seus sonhos às circunstâncias. Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas após um longo dia de trabalho, observou um homem construindo uma casa. Os alicerces já estavam prontos, mas ainda não existiam paredes. Quem passasse por ali poderia pensar que nada estava acontecendo, mas ele sabia que toda construção segura começa por aquilo que ninguém vê. Naquele instante, sorriu. Percebeu que sua própria vida era semelhante. Durante muito tempo, Deus e a disciplina estavam construindo alicerces invisíveis. Talvez os grandes resultados ainda não fossem completamente visíveis, mas sua estrutura interior era muito mais forte do que meses atrás. Então fez uma pergunta a si mesmo: se eu desistir agora, quem perderei a oportunidade de me tornar? A resposta veio imediatamente. Perderia a melhor versão de si mesmo. Perderia a liberdade que tanto buscava. Perderia o exemplo que um dia poderia oferecer à própria família. Perderia todas as pessoas que ainda seriam inspiradas por sua história. Naquele momento, tomou uma decisão definitiva. Nunca mais permitiria que um dia difícil anulasse um sonho construído durante anos. Porque compreendeu uma verdade que poucas pessoas entendem. O fracasso não acontece quando algo dá errado. O verdadeiro fracasso acontece quando alguém decide parar. Enquanto houver disposição para aprender, ajustar a rota e continuar caminhando, ainda existe esperança, ainda existe crescimento, ainda existe futuro. Os meses seguintes provaram isso. A crise começou a passar, novos clientes surgiram, projetos voltaram a crescer. Seu comprometimento chamou ainda mais atenção. Recebeu novas responsabilidades e passou a participar de decisões importantes dentro da empresa. Mas, curiosamente, a maior recompensa não foi financeira. Foi perceber que sua paz já não dependia das circunstâncias. Antes, qualquer problema destruía sua confiança. Agora, os problemas apenas revelavam a força que havia desenvolvido. Ele descobriu que prosperidade verdadeira não começa quando a conta bancária cresce. Ela começa quando a mente deixa de viver na escassez. Quando o coração abandona o medo.
quando a disciplina vence a preguiça, quando a fé se torna maior do que a dúvida. Ao olhar para trás, lembrou-se do homem que entrou naquela pequena livraria apenas para fugir do calor. Se alguém lhe dissesse, naquele dia, que uma simples frase mudaria completamente sua maneira de viver, provavelmente teria achado impossível. Hoje, porém, compreendia que nunca foi apenas sobre a frase. Foi sobre a decisão de acreditar nela. Porque palavras têm poder. Mas somente transformam vidas quando se tornam atitudes. E foi exatamente isso que ele escolheu fazer todos os dias, sem exceção. Houve um tempo em que ele acreditava que a virada de sua vida aconteceria de forma repentina. Imaginava que um grande contrato, um prêmio inesperado ou uma oportunidade extraordinária resolveria todos os seus problemas de uma só vez. Mas agora entendia que a verdadeira virada não acontece em um único dia. Ela é construída lentamente, até que chega um momento em que você olha para trás e percebe que já não vive mais a mesma realidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Certa manhã, enquanto organizava suas finanças, abriu o aplicativo do banco para conferir seu saldo. Pela primeira vez em muitos anos, não havia ansiedade. Não existia o medo de descobrir uma conta esquecida ou a preocupação de não conseguir pagar os compromissos do mês. Havia equilíbrio, havia planejamento, havia tranquilidade. Ele permaneceu alguns minutos olhando para a tela, não porque o valor fosse extraordinário, mas porque aquele número representava muito mais do que dinheiro. Representava disciplina, representava escolhas difíceis, representava noites de estudo, momentos de renúncia e centenas de pequenas decisões tomadas quando ninguém estava observando. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Ele finalmente compreendeu que riqueza não significa apenas possuir muito. Riqueza é viver sem ser escravo da preocupação constante. É tomar decisões com consciência, é construir um futuro em vez de apenas sobreviver ao presente. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação do empresário que havia conhecido meses antes. Depois de algumas palavras de cumprimento, veio um convite inesperado. Estou iniciando um novo projeto. Preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém disciplinado, comprometido e disposto a crescer. Pensei em você. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio. Lembrou-se imediatamente do homem inseguro que no passado teria recusado a oportunidade por medo de fracassar. Mas esse homem já não existia. Respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu aceito. Aquele simples sim abriu portas que jamais imaginou atravessar. Nos meses seguintes, aprendeu mais do que em anos de trabalho. Participou de reuniões importantes. Conheceu pessoas experientes. Desenvolveu novas habilidades. Descobriu como transformar conhecimento em valor e valor em prosperidade. Quanto mais aprendia, mais compreendia que o dinheiro era apenas uma consequência. O verdadeiro patrimônio era sua capacidade de criar soluções. Em pouco tempo, sua renda aumentou novamente. Conseguiu formar uma reserva financeira sólida. Começou a investir parte do que ganhava. Planejou objetivos de longo prazo. E pela primeira vez, percebeu que o futuro deixara de ser motivo de medo para se tornar motivo de entusiasmo. Mas havia algo ainda mais importante acontecendo. Sua família começou a notar sua transformação. Seu semblante era diferente. Sua maneira de falar transmitia confiança. Sua postura inspirava segurança. As conversas dentro de casa mudaram. Onde antes existiam reclamações, agora havia planejamento. Onde antes predominava o medo, agora florescia a esperança. Ele percebeu que sua mudança pessoal estava influenciando todos ao seu redor. Essa foi uma das maiores descobertas de sua jornada. Nenhuma transformação acontece isoladamente.
Quando uma pessoa decide crescer, ela cria um ambiente onde outras também passam a acreditar que podem crescer. Seus amigos começaram a perguntar o que havia acontecido. Queriam saber o segredo. Esperavam ouvir sobre investimentos milagrosos, fórmulas rápidas ou oportunidades exclusivas, mas a resposta sempre surpreendia. Tudo começou quando decidi mudar minha maneira de pensar. Alguns sorriam sem dar importância, outros refletiam em silêncio. Poucos entendiam que aquela era a resposta mais valiosa que poderiam receber, porque ninguém constrói uma vida extraordinária mantendo uma mentalidade comum. Ninguém alcança prosperidade cultivando diariamente pensamentos de escassez. Ninguém transforma seus resultados sem primeiro transformar suas decisões. Certa noite, antes de dormir, ele voltou a abrir o velho caderno que o acompanhava desde o início da jornada. As primeiras páginas estavam marcadas por dúvidas, medos e inseguranças. As últimas estavam repletas de metas alcançadas, aprendizados e planos para o futuro. Ao folhear aquelas páginas, lágrimas surgiram em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Gratidão por não ter desistido. Gratidão por ter acreditado quando ninguém mais acreditava. Gratidão por compreender que o maior investimento que alguém pode fazer é investir em si mesmo. Na última página do caderno, escreveu apenas uma frase: "A maior riqueza que conquistei foi me tornar a pessoa que meus sonhos precisavam que eu fosse." Ao fechar o caderno, percebeu que sua vida financeira realmente havia mudado. Mas não porque o dinheiro apareceu por acaso, ela mudou porque ele mudou. E quando uma pessoa muda de verdade, o impossível começa pouco a pouco a perder a força. O tempo continuou passando e a vida seguiu seu curso. Novos desafios surgiram. Novas metas foram estabelecidas. Novas conquistas chegaram. Mas havia uma diferença fundamental entre o homem de antes e o homem que ele havia se tornado. Antes, ele acreditava que prosperidade significava apenas ganhar mais dinheiro. Agora, compreendia que prosperidade era viver com propósito, sabedoria e equilíbrio. Quanto mais aprendia, mais percebia que muitas pessoas conquistavam grandes fortunas, mas perdiam a paz. Outras alcançavam sucesso profissional, mas sacrificavam a família. Algumas acumulavam bens, mas viviam presas ao medo constante de perder tudo. Ele não queria esse tipo de riqueza. Desejava uma prosperidade capaz de permanecer ao longo dos anos. Uma prosperidade construída sobre fundamentos sólidos. Certa tarde, durante uma conversa com um empresário que havia se tornado seu mentor, fez uma pergunta que carregava dentro de si havia muito tempo. Qual é o maior segredo para permanecer próspero? O mentor sorriu com serenidade. Em vez de responder imediatamente, caminhou até a janela do escritório e observou a movimentação da cidade. Depois de alguns segundos de silêncio, disse: "A maioria das pessoas acredita que prosperidade é aprender a ganhar dinheiro, mas poucas entendem que o verdadeiro segredo é aprender a administrar quem você se torna quando o dinheiro chega." Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. Durante toda a viagem de volta para casa, refletiu profundamente sobre elas. Percebeu que o dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro de uma pessoa. Quem é disciplinado torna-se ainda mais disciplinado. Quem é generoso amplia sua generosidade. Quem vive dominado pelo orgulho apenas encontra novas formas de alimentá-lo. Naquele momento fez uma promessa silenciosa. Jamais permitiria que o sucesso mudasse seus valores. Continuaria estudando, continuaria aprendendo, continuaria tratando as pessoas com respeito. Continuaria lembrando dos dias difíceis que moldaram seu caráter, porque sabia que a humildade protege aquilo que a arrogância destrói. Os meses seguintes fortaleceram ainda mais essa convicção. Ele passou a organizar melhor suas finanças, criando objetivos claros para cada recurso que recebia. Uma parte era destinada aos investimentos,
outra à segurança da família, outra ao aprendizado. E fazia questão de separar uma parcela para ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ele havia vivido. Descobriu que a verdadeira abundância cresce quando deixa de ser apenas um benefício pessoal e passa a gerar impacto positivo na vida de outras pessoas. Essa atitude trouxe uma satisfação impossível de medir em números. Cada gesto de generosidade lembrava de onde ele havia saído. Lembrava das noites de preocupação, das contas acumuladas, do medo constante de não conseguir continuar. E isso o mantinha com os pés no chão. Em determinado momento, foi convidado para compartilhar sua história em um encontro de jovens empreendedores. Ao subir ao palco, observou dezenas de rostos atentos. Muitos esperavam ouvir técnicas sofisticadas de investimento. Outros imaginavam que ele revelaria algum segredo escondido. Mas suas primeiras palavras surpreenderam a todos. Minha vida começou a mudar no dia em que deixei de perguntar por que isso acontece comigo e comecei a perguntar quem preciso me tornar para viver a vida que desejo. O auditório permaneceu em silêncio. Ele continuou: a riqueza verdadeira não começa na carteira. Ela começa na mente. Começa quando você assume a responsabilidade pelas próprias escolhas. Começa quando troca desculpas por disciplina, medo por coragem e reclamações por ação. Enquanto falava, percebeu pessoas anotando cada frase. Algumas se emocionavam, outras refletiam profundamente. Naquele instante, compreendeu que sua maior conquista nunca foi o patrimônio que havia construído. Sua maior conquista era poder inspirar outras pessoas a acreditarem que também poderiam mudar. Porque conhecimento guardado transforma apenas uma vida. Conhecimento compartilhado transforma gerações. Ao final da palestra, um rapaz se aproximou. Com os olhos marejados, disse: hoje eu percebi que ainda há esperança para mim. Essas palavras tocaram profundamente seu coração. Ele lembrou imediatamente da tarde em que entrou naquela pequena livraria sem imaginar que uma simples frase mudaria seu destino. Agora era ele quem entregava novas sementes de esperança para outras pessoas. Naquele momento, entendeu definitivamente que prosperidade não é apenas aquilo que você acumula. Prosperidade é aquilo que você deixa como legado. É a capacidade de transformar vidas através do exemplo. É viver de tal forma que sua história continue inspirando mesmo quando você não estiver presente. E foi olhando para tudo o que havia vivido que percebeu uma verdade impossível de esquecer. O dinheiro pode mudar seu padrão de vida, mas somente a sabedoria pode mudar o seu destino. Toda jornada de transformação chega a um momento em que deixa de ser apenas a história de uma pessoa e passa a se tornar um convite para todos aqueles que a escutam. Se você acompanhou esta caminhada até aqui, talvez tenha percebido que ela nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre escolhas, foi sobre coragem, foi sobre abandonar a mentalidade da escassez e construir dia após dia uma vida baseada em disciplina, fé e responsabilidade. O homem que entrou naquela pequena livraria carregava medo, insegurança e a sensação de que o mundo havia decidido seu destino. O homem que saiu dessa jornada carregava algo infinitamente mais valioso. Carregava uma nova identidade. Ele compreendeu que ninguém nasce condenado ao fracasso. As circunstâncias podem ser difíceis. A economia pode mudar. Os desafios podem surgir sem aviso. Mas existe uma decisão que sempre permanece em nossas mãos. A decisão de quem escolhemos ser. Foi essa decisão que transformou sua vida. Não aconteceu em uma única manhã. Não foi resultado de sorte. Não surgiu porque alguém lhe entregou riqueza. Aconteceu porque todos os dias ele escolheu pensar diferente, agir diferente e persistir quando seria mais fácil desistir.
E agora chegou o momento de revelar mais uma vez a frase que deu início a toda essa transformação. Sua vida financeira mudará quando você decidir se tornar maior do que seus problemas. Leia essa frase lentamente. Depois leia novamente. Agora faça uma pergunta sincera a si mesmo. Você está esperando que seus problemas diminuam? Ou está trabalhando para se tornar maior do que eles? Essa pergunta pode mudar completamente a direção da sua vida. Porque enquanto muitas pessoas gastam anos esperando pelas condições perfeitas, outras começam exatamente com aquilo que possuem hoje. Elas não esperam sentir confiança para agir. Agem até construir confiança. Não esperam que o medo desapareça. Caminham apesar dele. Não esperam que alguém acredite em seus sonhos. Elas mesmas se tornam sua primeira fonte de confiança. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras neste momento. Talvez existam contas acumuladas. Talvez você tenha perdido oportunidades. Talvez tenha cometido erros dos quais se arrepende. Mas nenhuma dessas situações define o seu futuro. Seu futuro será definido pelas decisões que você tomar a partir de hoje. Lembre-se de uma verdade poderosa. Toda grande conquista começou como uma pequena decisão. Toda fortuna começou com o primeiro passo. Toda história de sucesso começou quando alguém recusou a ideia de desistir. Não subestime o poder de uma mudança de mentalidade. Uma nova maneira de pensar muda suas escolhas. Suas escolhas mudam seus hábitos. Seus hábitos constroem seu caráter. E seu caráter determina o destino que você será capaz de construir. Nunca permita que o fracasso de ontem impeça a vitória de amanhã. Nunca permita que a opinião de quem desistiu determine até onde você pode chegar. Nunca permita que o medo ocupe o lugar da fé. Acredite na força que existe dentro de você. Invista em conhecimento, proteja sua mente, cerque-se de pessoas que o incentivem a crescer. Seja disciplinado quando ninguém estiver olhando. Permaneça firme quando os resultados demorarem, porque existe uma lei que nunca falha. Quem planta com consistência, mais cedo ou mais tarde, colhe com abundância. A prosperidade verdadeira não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais afortunados. Ela pertence àqueles que continuam avançando quando a maioria decide parar. Hoje, você pode fechar este vídeo e continuar vivendo exatamente como sempre viveu. Ou pode tomar a decisão que transformou completamente a vida do protagonista desta história. A escolha sempre foi sua e sempre será. Se esta mensagem despertou algo dentro do seu coração, não deixe que esse sentimento desapareça quando o vídeo terminar. Escreva em um papel ou no seu celular a frase que marcou esta jornada. Minha vida financeira mudará porque todos os dias estou me tornando maior do que meus problemas. Leia essa frase todas as manhãs. Transforme-a em uma promessa. Depois cumpra essa promessa através das suas ações. Porque palavras inspiram, decisões transformam, hábitos consolidam. E a perseverança constrói um futuro que hoje talvez pareça impossível. Nunca se esqueça, o maior investimento que você fará em toda a sua vida não será em ações, imóveis ou negócios. Será em você. Quando sua mente cresce, suas possibilidades crescem. Quando seu caráter se fortalece, suas oportunidades aumentam. Quando sua fé supera o medo, nenhum obstáculo permanece grande por muito tempo. Que esta história não termine aqui. Que ela seja lembrada toda vez que você enfrentar uma dificuldade. Toda vez que pensar em desistir. Toda vez que duvidar do seu potencial. E que, a partir de hoje, você caminhe com a certeza de que a prosperidade começa dentro de você, muito antes de aparecer em sua conta bancária. A frase mudou a vida daquele homem porque ele decidiu vivê-la. Agora ela pertence a você. O que você fará com ela poderá definir o próximo capítulo da sua própria história.
Antes de encerrar este vídeo, quero que você se lembre de uma coisa. A maior transformação da sua vida nunca começará na sua conta bancária. Ela começará na sua mente, nas suas escolhas e na decisão que você tomar quando este vídeo terminar. Hoje você descobriu que uma simples frase pode mudar completamente a direção de uma vida. Mas ela só terá poder se você decidir colocá-la em prática. O conhecimento inspira, mas é a ação que transforma. Não espere pela oportunidade perfeita. Não espere que o medo desapareça. Comece com o que você tem, onde você está, e permita que cada pequeno passo o aproxime da vida que você merece. Sempre que surgirem dificuldades, lembre-se desta verdade. Você é maior do que qualquer problema quando decide crescer todos os dias. A disciplina vencerá a dúvida, a fé vencerá o medo e a persistência abrirá portas que hoje parecem impossíveis. Se esta mensagem falou ao seu coração, faça um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários a seguinte frase: hoje eu decido me tornar maior do que os meus problemas. Quero ler o seu compromisso e acompanhar essa jornada de transformação com você. Se este vídeo agregou valor à sua vida, deixe o like, pois isso ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que também precisam ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre mentalidade, prosperidade, disciplina, fé e crescimento pessoal. Lembre-se, o futuro não é criado em um único grande momento. Ele é construído pelas pequenas decisões que você toma todos os dias. Cada escolha consciente, cada hábito positivo e cada atitude de coragem é um tijolo na construção da vida que você deseja. Nunca subestime o poder de acreditar em si mesmo. Nunca permita que as circunstâncias atuais definam o seu destino. Você pode recomeçar, você pode crescer, você pode prosperar. E tudo isso começa no exato momento em que decide assumir o controle da sua própria história. Obrigado por estar aqui e por fazer parte desta comunidade que acredita no poder da transformação. Que Deus fortaleça sua fé, ilumine seus caminhos e lhe conceda sabedoria para tomar as decisões que o aproximem do propósito que Ele preparou para a sua vida. Lembre-se sempre desta mensagem. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você decide se tornar a pessoa que os seus sonhos precisam que você seja. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue acreditando, continue aprendendo e, acima de tudo, continue avançando. O melhor capítulo da sua vida ainda está esperando para ser escrito.